Alguns dias atrás, Javier Milei, um dos principais concorrentes à presidência da Argentina, agora em outubro, deu uma entrevista a Tucker Carlson, que ficou conhecido quando fazia parte da Fox nos Estados Unidos, e essa já está sendo a entrevista mais vista na história do Twitter, chamada agora X. Hoje é dia 22 de setembro, estou olhando aqui e estão com 420 milhões de visualizações essa entrevista de pouco mais de meia hora. Por que ela é tão importante? Basicamente, Javier Milei, profundo conhecedor da Escola Austríaca de Economia, aquela escola que eu venho estudando já há alguns anos e que ela é deixada de lado pelo mainstream dentro das faculdades, ela realmente explica de forma mais clara e objetiva a realidade do mundo lá fora. A realidade como ela verdadeiramente é no mundo empresarial, no mundo individual das pessoas e nas relações entre os países. Ela talvez não seja tão aprofundada dentro das escolas de economia, dentre elas na qual eu estudei, a FAAP, em que eu já me propus a fazer um debate por lá. Infelizmente, não pareceu ser bem aceito, não me responderam, então não posso dizer se sim ou se não. Mas estou gravando esse vídeo da Link, que é a faculdade que eu dou aula aqui em São Paulo, que eu tenho uma pequena participação dela, em que eu dei o curso eletivo para aluno já do 7º semestre de Escola Austríaca de Economia. Pode concordar ou pode não concordar, mas você tem que ouvir uma das principais economias que produziu um prêmio Nobel em 1974 com Hayek, por exemplo. Pois bem, essa é uma escola em que prega ideias liberais libertárias, que é justamente aquela em que o Javier Milei é um profundo conhecedor. De novo, concorde ou não, tem um fundamento científico dentro das ciências econômicas por trás pela explicação de muitas das suas defesas de algumas políticas. E o mais importante disso é que ideias liberais libertárias foram expostas nessa entrevista para mais de 420 milhões de pessoas que antes não tinham acesso. Não é que não concordavam, é que nunca tinham escutado. Alguns concordam, outros não, pouco importa. O importante é a gente ter acesso ao debate que estão nos privando cada vez mais. Quem sabe aumenta até essa janela de Overton, que é também conhecida como uma janela do discurso, em que descreve a gama de ideias tolerada no discurso público. Talvez ideias liberais e libertárias passem a ser mais discutidas, e isso é conhecimento. Isso é aumento de debate. Isso é desenvolvimento. Grande parte da entrevista do Javier Milei, que eu recomendo assistir, basta entrar no Twitter, escreve Tucker Carlson, Milei vai aparecer ali. Ele faz uma crítica moral ao chamado justiça social. Vamos fazer aqui, eu vou colocar alguns trechos dessa entrevista, mas vamos fazer aqui algumas explicações claras. Qualquer coisa no mundo de hoje que queira parecer bonitinho ou que soe ilegal, que faça uma crítica a quem é contra, basta colocar o nome social no fundo. Se você é contra, você é um fascista, sem dar importância ao que realmente foi o fascismo. É uma desinformação intelectual gigantesca. Então, se você é contra a justiça é uma coisa, se você é contra a justiça social, você é uma pessoa sem coração. Pois bem, uma coisa que o Milei explica muito bem é que onde tem uma necessidade, não necessariamente tem um direito, mas que hoje em dia as pessoas tendem a pensar que onde há necessidade, há um direito. E aqui tem um primeiro ponto interessante. Esse direito em que essas pessoas pregam tem que ser sustentado por alguém. E a forma como o Estado sustenta esses desejos das pessoas é parasitando dos outros, ou seja, tomando sem o seu próprio consentimento. E isso é chamado de roubo. A questão é que você não necessariamente tem eficiência na entrega desses serviços. Ou se você tem uma mínima eficiência, quando ela é dada a um setor privado aberto e competitivo, a eficiência tende a ser muito maior. Basta olhar à nossa volta. Portanto, nós, defensores da liberdade, do liberalismo e do libertarianismo, defendemos que uma economia ela é justa sempre e ela se mantém justa através de um processo de preços livres. Se o preço sobe, tem demanda. Se o preço cai, não tem demanda. Se o preço sobe, há uma indicação clara aos empresários: produzam mais. Se o preço cai, há uma indicação: não produza, porque não há demanda para esse produto ou uma oferta em abundante, portanto não produza nesse momento. Isso parece ser muito mais óbvio e explica a vida lá fora do que qualquer processo
de matar os preços, que é considerado o mensageiro numa economia. Dá uma olhadinha nesse primeiro trecho do vídeo. Yo no soy socialista, yo soy liberal, libertario. La vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por las ideas de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla. Porque hacer lo correcto no se negocia. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada, y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por um roubo. Por outro lado, Milei também faz severas críticas econômicas, como por exemplo, a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, que é tão bem fundamentada e cientificamente provada por Ludwig von Mises e que, mais aperfeiçoada por Hayek, acabou tendo o Prêmio Nobel em 1974, onde ele fala que uma economia ela é eficiente quando a gente tem os preços ditados de forma livre pelo próprio mercado. Quando a gente passa a ter intervencionismo, subsídios, controle de preços, preços tetos, isso leva sempre à escassez e uma economia torta. Você mata o mensageiro e deixa os agentes econômicos completamente perdidos. Produzo mais ou não produzo mais? Se há demanda, o preço teria que ser mais alto, estão mandando vender mais baixo, talvez não faça sentido produzir. Isso leva à escassez, o mercado informal e o preço inflacionado no mercado negro. Vivemos isso no Brasil, eles vivem isso hoje na Argentina, nós vivemos nos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Isso acontece em qualquer economia populista e que o populismo, intervenção estatal leva a um processo inflacionário. Para conter a inflação, eles colocam mais remédio populista, que é controlar os preços, matar o mensageiro da economia. Portanto, isso é muito bem explicado por Mises e Hayek e chamado de impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Você mata o preço e você não tem economia. O preço, novamente, é o mensageiro que determina uma economia produzindo de forma eficiente e suprindo os consumidores de bens e serviços. Se você mata o mensageiro, não haverá produtos ou serviços. Escassez, prateleiras vazias, filas e preços mais altos. Veja lá. Portanto, Milei deixou muito claro, e me parece que é bastante óbvio, e isso é um fundamento também da escola austríaca, que a escassez dos recursos é clara e as necessidades são infinitas. Todos nós temos necessidades que tendem ao infinito, só que todos os recursos são escassos, inclusive o nosso tempo. Você pode ser mais alto, mais baixo, mais rico ou não, ou de qualquer nacionalidade, o dia tem 24 horas para todos nós. Portanto, inclusive o recurso tempo, que é um dos mais importantes, ele é escasso, mas as nossas necessidades são infinitas. Então, para suprir essas necessidades, você precisa de alguém financiando. E esse alguém o Estado faz parasitando, tomando dos outros, sem muitas vezes, ou quase nunca, ele tem o consentimento das pessoas. Para isso é tão importante as regras e as normas, já que as necessidades são infinitas, a gente ter regras e normas para convivermos pacificamente em sociedade e usarmos os recursos. E aí, o mecanismo de livre preços. Se tem uma demanda para suprir aquela necessidade com os recursos escassos, os preços sobem. Até que a gente acha o preço de equilíbrio. Bem óbvio, né? O mundo nasceu assim, foi construído assim. Até o famigerado socialismo, ou hoje mais chamado,
mais adaptado à nova doença do século, que é o estatismo, onde as pessoas acham que tem que ter um papai-estado salvador para absolutamente tudo. Pois bem, o liberalismo, ele defende que essa ação de você ter uma necessidade com os recursos escassos nunca suponha iniciar a violência contra a iniciativa do outro. O libertarianismo, prega liberdade individual e o princípio da liberdade individual jamais ser transgredido. Muitos dentro da escola austríaca chamam isso de PNA, princípio de não agressão. Eu não posso agredir ao outro, mesmo que verbalmente, emocionalmente, moralmente, como quisermos, ou fisicamente, para tomar alguma coisa dele que não seja uma troca voluntária. Caso contrário, eu estarei sim usando da minha agressão para conseguir aquilo que eu quero. E aí a gente está deixando a moralidade de lado. Para isso, o sistema de preços livres novamente, para mostrar se você tem condição ou não de consumir aquilo que você quer. Afinal de contas, nós não vivemos eternas crianças de 1 ano em que todas as nossas necessidades e desejos devam ser satisfeitos ou cumpridos. Muito menos quando ele é financiado por outros. Portanto, o mecanismo de preço ele está aí para coordenar eficientemente todas essas necessidades infinitas e os recursos escassos entre todos nós. Já na outra ponta, tem o estatismo, socialismo, estatismo, intervencionismo, como queiramos chamar, que prega que o Estado esteja lá presente para satisfazer a necessidade de grupos de pessoas em que eles julgam entender o que esse grupo de pessoas quer, sem muitas vezes questionar ou perguntar a essas pessoas se eles sabem o que essas pessoas querem. E aqui tem um conceito importante muito bem delimitado dentro da Escola Austríaca de Economia, que é também o seguinte: o conhecimento é disperso. Nem eu, nem você, nem ninguém sabemos o que a gente vai demandar daqui 5 minutos. Eu não sei se eu vou mudar de ideia e vou querer não mais estar com uma camisa azul. Se eu tiver essa necessidade, eu posso. Eu não sei se amanhã eu quero viajar ou não. Eu não sei se amanhã eu quero comer a comida arroz ou se eu quero comer massa. A gente não sabe. O conhecimento ele é disperso, ele está solto na economia e os empreendedores estão aí para desenvolver novos conhecimentos para satisfazer as necessidades da sociedade. Ora, se nem nós sabemos o que nós queremos consumir amanhã ou desejaremos amanhã, o conhecimento está disperso por aí e os empresários produzirão para satisfazer essas necessidades, como é que uma economia pode estar centralizada e controlada por alguns poucos burocratas que esses dizem saber o que nós vamos querer no minuto seguinte, ou no dia seguinte, ou no mês seguinte? Isso é impossível. Eles se julgam Deus? Sim, esses são os burocratas, esses são políticos, esses são centralizadores de poder. E, obviamente, que eles fazem falando que é em nome do bem comum. Quando o bem comum sequer existe, afinal de contas, os desejos são subjetivos, os valores são subjetivos, o que eu valorizo, você não necessariamente valoriza. Como é que eles, sem me conhecer, te conhecer e nos conhecermos, pode dizer o que nós valorizamos? Então, isso não faz nenhum sentido e, portanto, a gente precisa descentralizar essa tomada de decisão. Caso contrário, as decisões serão sempre feitas de maneiras ineficientes e essa é, infelizmente, a economia que nós vivemos hoje. Portanto, o liberalismo ele é contra você ultrapassar o limite e ir de forma agressiva contra os projetos individuais do próximo. E uma centralização na economia, ela, além de ineficiente, ela se julga Deus por saber o que nós vamos querer ou demandar no minuto seguinte. E ele disse tudo isso para mais de 420 milhões de pessoas. Que o liberalismo é moralmente superior por não aceitar a agressão, por não aceitar o desrespeito à vontade do próximo e nem aceitar desrespeitar a liberdade individual de cada um seguir o seu próprio projeto. E ele não parou por aqui. Ele criticou duramente os políticos e os ataques às liberdades individuais. Ouçam. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimientos que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith,
Lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y les voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Milei, ele quer ter a liderança na região da América Latina, tão atrasada, tão pobre, tão retrógrada, e ele critica os inimigos da liberdade, inclusive o Papa, que defende uma série de comunistas. Veja. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales, lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión. Y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Agora vamos à última crítica que eu separei dentro dessa entrevista. Aos empresários que parasitam em cima do Estado e que estes conseguiram fazer riqueza, desenvolver produtos ou serviços graças ao mercado livre, em sua grande maioria.
graças à liberdade dos preços, graças ao mecanismo de liberdade de preços entre os seus agentes econômicos. Como eu expliquei agora há pouco, o funcionamento do livre sistema de preços que determina uma economia mais eficiente. Essas pessoas, esses empresários, conseguiram ganhar o seu dinheiro ao oferecer produtos ou serviços demandados pela sociedade. Mérito, parabéns, é assim que a gente cresce. O grande problema são aqueles empresários que, ao se tornarem grandes, esquecem desses princípios básicos morais e econômicos e entram dentro do sistema sujo político para aceitar fazer parte de um esquema estatal onde o Estado parasita do cidadão grande parte dos seus ganhos e eles assim estão jogando contra a própria liberdade, que foi o que pavimentou o caminho antes deles serem grandes empresários. A crítica é totalmente válida, todos os países possuem empresários, eu não preciso dar nome, há tantos outros aqui no Brasil que fazem parte desse grupo que, sim, foram liberais para ganhar o seu dinheiro lá atrás e quando chegam agora na cúpula, passam a pertencer ao grupo de políticos que aceita pregar contra as liberdades individuais, contra o sistema livre de preços e contra uma série de normas que são superiores moral e economicamente para um país se desenvolver de forma mais sustentável no médio e no longo prazo. Então, o que o Milei fala aqui é que tem que conscientizar esses empresários. Escute. Y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más allá, Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Está claro aqui que Milei não defende a obrigação dos empresários investir uma quantidade de dinheiro para sustentar a causa liberal. Mas está claro também que aqueles empresários que abandonam a causa que permitiu que eles crescessem, está sim jogando contra o desenvolvimento do país e contra grande parte da população, porque eles passaram a fazer parte de um sistema antigo, retrógrado e que satisfaz a poucos. O próprio sistema que deu liberdade para eles crescerem é agora o sistema que eles jogam contra. Veja que antagonismo, veja que hipocrisia, e não são poucos aqui no Brasil. Ou seja, o sistema que eles estão defendendo, com agora intervenção, para eles poderem continuar fazendo parte dos amigos do rei, eles estão defendendo aquele sistema que usa da violência para continuar parasitando em cima de grande parte da população e eles se manterem ali na cúpula do poder, em que esse sistema se aproveita do roubo por tomar de forma coercitiva de grande parte da população e muitas vezes deixando o sistema de preços ineficiente e, consequentemente, toda uma economia perdendo. Com isso, a prosperidade da sociedade, a geração de riqueza, ela vai sumindo. Uma salva de palmas, muito boa sorte ao Javier Milei e que as ideias da liberdade continuem sendo propagadas.